Graça e paz, igreja. A Bíblia diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Antes de qualquer comentário ou explicação, o discipulado é uma ordem de Cristo. Eu sei que poucos falam sobre o discipulado e que há pouca compreensão sobre o assunto, mas isso não muda o fato de que Jesus mandou: fazei discípulos. Não é uma alternativa, uma opção, uma atividade que, se der tempo, iremos fazer. Não, não. Todo cristão, ou toda pessoa que se diz cristã, deve considerar o discipulado como uma ordem. Mas o que é o discipulado? Vamos começar com uma pergunta diferente. O que não é o discipulado? O discipulado não é uma classe de catecúmenos, uma classe de iniciantes, de novos membros, não é uma classe para batismo ou uma classe para profissão de fé. Também não é um material para evangelização. Ainda, o discipulado não é um curso individual de tempo determinado. Certo, o que é o discipulado então? O discipulado é amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, acolher uns aos outros, considerar uns aos outros superiores a si mesmo, orar uns pelos outros, consolar uns aos outros, ensinar, repreender, corrigir, educar uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros, curar uns aos outros, edificar uns aos outros. Conforme Efésios 4, de 12 a 14, é aperfeiçoar os santos, edificar o corpo de Cristo, alcançar a unidade da fé, conhecer, ter intimidade com o Filho de Deus. Tudo isso para que não sejamos mais como crianças espirituais, agitados de um lado para o outro, levados por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, e ainda é ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Veja, não é apenas ensinar o conteúdo, é ensinar e guardar o conteúdo. Guardar, da palavra tereo no grego, significa manter, atender, viver cuidadosamente. Quanta coisa! Realmente é muita coisa, mas em poucas palavras o discipulado é você e eu ajudando um ao outro a viver a Bíblia, buscando nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, o nosso mestre. Então, se você já está igual a Jesus, você não precisa de discipulado. Agora, se assim como eu, você não está igualzinho a Jesus, o nosso mestre, então o discipulado é uma ordem. Por isso, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.